E olha só, na edição de hoje a gente vai trazer uma entrevista que nós fizemos com uma convidada muito especial, a procuradora Thamea D'Anelon, que era coordenadora da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo, agora está atuando junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela esteve aqui na Jovem Pan, visitou os nossos estúdios e nós conversamos com a procuradora. A gente traz agora a entrevista completa com a procuradora Thamea D'Anelon e na sequência a gente volta com os comentários dos nossos analistas para eles dizerem o que acharam dessa nossa conversa. Pode rodar. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Está aqui com a gente hoje, nessa edição especial do 3 em 1, a Procuradora Regional da República, Thamea D'Anelon, que era coordenadora da Força Tarefa aqui em São Paulo, agora atua junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Seja bem-vinda, procuradora, boa tarde, prazer tê-la aqui. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde Vitor, Thaís, Constantino e Josias. É isso, a gente vai fazer um balanço do que foi esse 2019, do ponto de vista da operação, também traçar como vai ser o trabalho da Força Tarefa ao longo do próximo ano, ao longo de 2020. Queria começar perguntando à senhora, procuradora, sobre o vazamento daquelas supostas mensagens que são atribuídas a integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, porque acho que esse foi um tema que marcou, sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês ao longo desse ano. Agora, já passados 6 meses desde esse episódio, desde que começaram a ser publicadas aquelas reportagens, isso foi em junho, já estamos agora caminhando para o finalzinho de dezembro. Que balanço fica? Isso de alguma maneira afetou o trabalho de vocês? Fortaleceu o trabalho da Lava Jato ou enfraqueceu de alguma maneira? Que balanço dá para fazer em relação a isso? Bem, primeiramente é importante deixar bem claro que o que aconteceu foi um ataque hacker, foi um ataque criminoso, foi a prática de crimes cibernéticos contra altas autoridades da República e encarregados do combate à corrupção, né? Embora o que foi noticiado na imprensa, que diversas autoridades teriam sido hackeados por esses criminosos que estão presos, só foram divulgadas conversas que envolviam procuradores da Lava Jato ou ex-procuradores. Então, ficou muito claro que o intuito era tentar obstruir as investigações, tentar brecar a Lava Jato. Mas, como você bem ressaltou, nesses últimos 6 meses, o que ficou demonstrado? Ficou demonstrado que era apenas um sensacionalismo, essas supostas mensagens que não foram periciadas, porque é impossível de serem periciadas. Um dos hackers que está preso, e pelo que foi noticiado na imprensa, que realizou colaboração premiada, ele mesmo disse que as conversas eram manipuladas, então ficou apenas um sensacionalismo. Nenhuma daquelas conversas divulgadas demonstrava conluio entre o procurador e o juiz Sérgio Moro, entre os demais procuradores, não se demonstrava forjamento de provas, nada disso. Então foi uma tentativa, claro que atrapalha, não vou dizer que não atrapalha, porque nós tínhamos que soltar notas à imprensa, divulgar, explicar. Vários procuradores, inclusive meu colega Deltan, sofremos procedimentos administrativos perante o CNMP, que estão sendo arquivados, então foi apenas um desgaste. Mas isso faz parte, né? Combater a corrupção, a grande corrupção, uma corrupção endêmica e sistêmica que está enraizada no Brasil há décadas, não é fácil. Então é normal que surjam alguns ataques lícitos e outros ilícitos. Mas o importante é que estão presos e esperamos que todos sejam alcançados, inclusive eventuais mandantes desse crime. Josias, sua pergunta. Doutora Thamea, a gente assistiu a importantes recuos em relação à Lava Jato, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Alguns instrumentos de que a Lava Jato dispunha foram retirados pelo Supremo Tribunal Federal. O último deles, a última paulada desferida pelo Supremo, se posso me expressar assim, com todo tipo de investigação no Brasil, foi a eliminação da possibilidade de prisão de condenados na segunda instância. Eu queria que a senhora analisasse que tipo de efeito essas decisões do Supremo, que culminaram com esse recuo em relação à prisão na segunda instância, que tipo de efeito isso vai ter na Operação Lava Jato? Olha, o efeito não é bom. Por quê? Porque os crimes de corrupção, assim como os demais crimes de colarinho branco, eles são praticados pensando nos riscos. Não são crimes praticados mediante paixão, sob efeito de substância entorpecente, mas sim é uma estratégia. Então, como que era no passado, antes da Lava Jato? Os criminosos mediam os prós e os contras na prática de crimes. Então, era muito fácil se cometer crimes de corrupção, porque o risco de ser pego era muito baixo.
Caso a pessoa fosse pega, as penas são muito baixas, a possibilidade de interposição de diversos recursos, contratação de excelentes bancas de advogados, onde vão procrastinar os feitos até chegar na prescrição, porque as penas são muito baixas, tá? Então, o que faz com que a pessoa, o grande corrupto, o empresário desonesto, o que faz com que não estimule a prática desses crimes de colarinho branco? A punição. Se veja índices nos Estados Unidos, na Alemanha, Canadá, Dinamarca, Noruega, não existe corrupção nesses países? Existe corrupção em todo lugar do mundo. Agora, os índices são aceitáveis, por quê? Porque a justiça funciona. Qualquer desses países que eu mencionei, se alguém praticar um crime de corrupção, ele vai ser investigado e vai ser preso. Seja nos Estados Unidos ou na França, a pessoa condenada por qualquer crime que seja, passível de uma pena de detenção ou reclusão, ele vai imediatamente preso. Nos demais países, Portugal, Espanha, Canadá, a pessoa é presa após a segunda condenação. Então, a pessoa que comete um crime de colarinho branco, sabendo que vai ser preso, que corre risco de ter seu patrimônio bloqueado e posteriormente perdido, ela não vai ter o estímulo para a corrupção. Então, com a mudança do entendimento do Supremo em 2016, que passou a entender pela constitucionalidade da prisão após a segunda condenação, isso reforçou ainda mais a Lava Jato. Agora, com essa alteração, qual que é a imagem, o que é passado? Olha, se você cometer crime, você não vai ser preso após uma condenação em primeira instância e nem em segunda. Agora, no Brasil, qual que é o nosso grande problema? A justiça é muito morosa. A nossa Constituição abarca N de possibilidades, onde se leva questões para a Suprema Corte, o que não é adequado. Nos Estados Unidos, por exemplo, somente questões estritamente constitucionais, chegam na Suprema Corte americana. Agora, como nós temos uma Constituição muito extensa, tudo é passível de ser inserido nela e tudo é possível de ser levado para o STF. Recentemente, o STF julgou qual seria um time de futebol que o ganhador de um campeonato, isso não tem a menor razoabilidade. Então, aliado com o número de recursos, com a possibilidade de procrastinação através das brechas da lei, e a pessoa sabendo que não vai ser presa após uma condenação em segunda instância, isso vai ser um estímulo para que práticas corruptas continuem. Você, Thaís? Eu só queria ter certeza. Essa, na sua opinião, a reversão da prisão após condenação em segunda instância foi entre as pauladas, como disse o Josias, entre as muitas pauladas que a Lava Jato recebeu, foi a principal, foi a mais dolorosa, doutora? Sim, eu penso que sim. Porque, além disso, nós temos um grande instituto, e que é um dos pilares da Lava Jato, que é a colaboração premiada. Quando que o réu colabora? Claro que em muitos casos, os réus nos procuram, ou investigados, por questões morais mesmo. Eles querem passar uma borracha. Vários réus colaboradores falaram para mim que queriam limpar essa situação perante seus filhos, perante a sua família. Agora, o fator determinante que impulsiona o investigado ou réu a colaborar é a possibilidade dele ser preso e ter que cumprir a pena, certo? Então agora, sabendo que dificilmente ele vai ser preso, porque qual que é a realidade? A realidade é, uma ação quando chega no Supremo, até ser julgada na quarta instância, demora de 10, 15 a 20 anos. Isso é um fato, é a realidade. Quem que vai querer colaborar agora? Não vai querer. Né? Então esse, no meu ponto de vista, foi a maior paulada que a Lava Jato sofreu, né? Eu achei curioso quando a senhora diz que muitos dos colaboradores, eles dizem querer limpar o passado e poder olhar para a família. Isso não é uma conversa mole, a gente ouve isso aqui e ali, mas a senhora que teve contato direto com várias dessas pessoas, a senhora sente sinceridade nesses pedidos? Como funciona a cabeça de um colaborador? Sim, em muitos casos sentimos sim, porque o que acontece? A corrupção não é de hoje, ela vem há décadas e décadas. Então, como o réu Marcelo Odebrecht falou, era a regra do jogo e infelizmente era a regra do jogo. As empresas, grandes construtoras, quando contratavam com o setor público, eu posso afirmar que mais de 90% tem corrupção. Então, era o mecanismo, né? Era como funcionava. Era a engrenagem malévola, nociva e que acabou com a economia do país, que gerou nesse desemprego, nessas condições sociais péssimas e a possibilidade de se reverter. Este era o sistema. Então, muitas pessoas, nem todo mundo é desonesto, nem todo mundo age de má fé. Existem alguns empresários, embora sejam honestos, de boa fé, acabavam sendo levados
por aquele esquema, não que isso justifique, não que isso iniba o crime praticado, mas eu acredito sim, e era perceptível que muitos deles de fato estavam arrependidos e nos procuravam, a grande maioria estavam soltos, muitos não estavam na iminência de sofrer uma busca e apreensão nem uma prisão. Então acredito sim que as pessoas podem se arrepender do que fez e querer reverter isso. Estamos recebendo aqui a procuradora Taméa Danelon. Próxima pergunta, Rodrigo Constantino. Procuradora, quando então o juiz Sérgio Moro aceitou ir para o governo Bolsonaro como ministro da Justiça, isso alimentou, de certa forma, a narrativa conspiratória do PT e companhia de que havia uma perseguição política por meio da Lava Jato. Eu queria a opinião da senhora em relação ao impacto que a saída do Moro para o governo gerou na Operação Lava Jato e também, se possível, uma avaliação da senhora desse primeiro ano de gestão do Moro à frente do Ministério. Veja, o ministro Sérgio Moro, né, o ex-juiz, é um dos melhores juízes que eu já conheci, no que se refere ao trabalho dele como pessoa. Ele é um juiz de vanguarda. Ele foi o primeiro juiz no Brasil a celebrar acordos de colaboração premiada, isso há 15 anos atrás, onde nem havia legislação sobre a colaboração premiada. Eu lembro do caso do Banestado, quando chegavam os casos de Curitiba, que muitos vieram para São Paulo, então o nome dele já era tido assim, com grande respeitabilidade, com muita confiabilidade. Então ele é uma pessoa extremamente técnica, tem muito conhecimento no que se refere ao combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, é sério e extremamente íntegro. E ele também, é uma particularidade dele, é um juiz rápido, né? Temos excelentes profissionais, alguns têm um ritmo mais devagar, outros mais rápidos. Então, a saída do Dr. Moro, embora a juíza substituta e outro juiz titular que são muito bons também, eles estão se inteirando nos casos. Então, de fato, deu uma diminuída no ritmo da Operação Lava Jato, né? Agora, na minha opinião pessoal, eu acredito que foi bom o Dr. Moro ter aceito esse convite. Por quê? Porque ele poderia ampliar a sua atuação no combate à corrupção numa esfera muito maior. O Dr. Moro tem feito um trabalho excepcional no que se refere a essa prevenção de crimes de colarinho branco, de crime organizado. Ele deu uma injeção de profissionalismo nos órgãos de investigação. Ele chamou os melhores profissionais que trabalhavam na Receita Federal, da Operação da Lava Jato, que trabalhavam na Polícia Federal, no que se refere a crimes cibernéticos. Então, está muito profissional. Então, acho que embora tenha sido, entre aspas, assim, uma perda para a operação, porque, no meu ponto de vista, ele é um dos melhores juízes da área criminal, mas eu entendo que ele foi para o governo para tentar trabalhar em grande escala. Ele também estava sofrendo algumas represálias do CNJ, ele estava respondendo em processos administrativos, então isso é muito desconfortável. Claro que todos nós, servidores públicos, temos que ser correcionados, temos que responder pelas eventuais falhas ou atos que encaram como uma falha funcional, uma falta funcional. Mas eu acho que foi acertado ele ter ido. Essa narrativa sempre vai haver. Sempre os políticos investigados, aqui em qualquer lugar do mundo, o que ocorreu na Itália também, é a narrativa da perseguição. Né? Porque é uma perseguição aos políticos, é uma caça às bruxas e ninguém se debruça sobre as provas que demonstram essa prática de crimes. Então, vivemos numa democracia, todos têm a liberdade de se expressar e falar o que bem entende, desde que não cometam crimes de calúnia, nem injúria, nem difamação. E falando em falas, em se expressar, procuradora, nos últimos dias a gente repercutiu bastante aqui uma fala do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que a Lava Jato destruiu empresas. Pergunto à senhora, o que a senhora achou dessa fala do ministro Dias Toffoli e se haveria algo que pudesse ter sido feito de forma diferente pela força-tarefa, porque as empresas de fato tiveram um prejuízo financeiro grande. Talvez não por culpa da Lava Jato, queria que a senhora falasse a respeito disso. Mas a senhora acha que algo poderia ter sido feito diferente, de maneira diferente, para evitar esse prejuízo financeiro que principalmente as empresas da construção civil tiveram? Primeiramente, eu reitero todo o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal e à instituição da presidência do Supremo Tribunal Federal. Não tenho nada pessoal contra o ministro Dias Toffoli, mas, na minha avaliação, foi uma fala completamente infeliz e desarrazoada. Não é a operação policial que quebra as empresas. O que quebra são as práticas dos crimes e a corrupção desenfreada que foi cometida. Eu gostaria que o ministro Toffoli, reitero todo o respeito, que ele dissesse por quê a Operação Lava Jato quebrou essas empresas. A culpa foi da Lava Jato?
Mas está na lei que se uma empresa se envolve em atos de corrupção, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica tem que pagar multas, tem que ressarcir o erário. Se faz acordo de colaboração premiada a pessoa física e acordo de leniência a pessoa jurídica, tem que pagar as penalidades. É a lei que determina. E se alguma empresa chegou a quebrar, eu não tenho conhecimento de quebras, tá? De falência. Acho que não houve, eu não tenho conhecimento não. nenhuma. Evidentemente, tiveram um prejuízo financeiro, evidentemente. Agora, e o prejuízo financeiro causado aos cofres públicos? Só um exemplo que eu vou dar no que se refere à construção da refinaria Abreu em Lima, em Pernambuco, que foi iniciado em 2005 no governo Lula. A estimativa de gastos da construção dessa refinaria seria 2 bilhões de dólares. Sabe quanto que ficou? Os custos finais dessa refinaria, 18 bilhões de dólares. E não está pronta. Ainda que ela fique pronta e funcione pelo resto da existência do mundo, ela não vai pagar esse custo. Então, agora foi a Lava Jato que causou esse déficit para o poder público? Não, foram os atos de corrupção. O escândalo de Pasadena também foi super avaliada a compra. Pasadena causou um prejuízo, se não me falha a memória, de mais de 300 bilhões de dólares. Eu posso estar errada, mas acho que é mais ou menos isso. Então, assim, o custo de prejuízo foi tamanho. Estima-se 40 bilhões, que era o valor da propina paga. Então, as pessoas enriqueceram. Então, é lamentável o ministro de uma Suprema Corte se referir à maior operação de combate à corrupção da história da humanidade, não é do Brasil. Nunca na história do mundo teve uma operação com números tão estratosféricos. Se me permite trazer alguns dados, já foi devolvido aos cofres públicos da Petrobras mais de 4 bilhões de reais. De onde veio esse dinheiro? Como que foi devolvido o acordo de colaboração? Dinheiro que foi subtraído dos cofres públicos. No que se refere a denúncias, já foram oferecidas mais de 110 denúncias criminais. Mais de 160 pessoas foram condenadas em primeira instância. Só em Curitiba foram mais de 68 operações. Mais de 1.300 buscas e apreensões, 160 prisões preventivas, 160 prisões temporárias. Então, a Lava Jato, embora nós tenhamos muitos inimigos, alguns deles estão no próprio Supremo e no Congresso, mas a Lava Jato continua seguindo e quebrando inúmeros recordes. Josias. Uma curiosidade que eu tenho, procuradora, é que houve grandes avanços em Curitiba. Um ex-presidente da República foi preso em Curitiba. Houve avanços extraordinários no Rio de Janeiro. O ex-governador, aliás, num determinado momento, havia 3 ex-governadores presos no Rio de Janeiro. Mas o chefe da quadrilha lá, o Sérgio Cabral, continua preso, agora tentando fazer aí um acordo de colaboração premiada. E, em contraposição, a operação teve avanços mais tímidos no estado de São Paulo. A senhora já esteve à frente da coordenação da Lava Jato aí em São Paulo. E o que eu queria lhe perguntar é por que avançou-se menos em São Paulo e por que em São Paulo a Lava Jato não consegue transpor a figura do operador? Em Curitiba, como disse, foi um ex-presidente da República preso, no Rio de Janeiro, um ex-governador. Em São Paulo, chegou-se no máximo a um operador do tucanato ali, que é o Paulo Preto. Ainda assim, o avanço se deu por conta de investigações realizadas em Curitiba. Por que São Paulo tem tanta dificuldade de avançar na investigação? Então, Josias, eu fiquei à frente da Operação Lava Jato em São Paulo apenas por 3 meses. Então, eu não poderia responder sua pergunta, eu peço desculpas. Acho que seria mais apropriado que os atuais coordenadores, os atuais integrantes respondam a sua pergunta. Mas, de fato, no que se refere a Curitiba e Rio de Janeiro também, os estados são excepcionais, né? Como você salientou, mais de 4 governadores já estiveram presos ao mesmo tempo, né, no Rio de Janeiro, o que já foi obtido em apreensão da Lava Jato, só do que se refere ao Sérgio Cabral, ele tinha mais de 250 milhões em barras de ouro e joias. Então, os resultados são fenomenais, são muito satisfatórios, né? Em relação aqui ao Estado, eu não me sinto nem confortável porque eu não integro mais, então vou passar a sua pergunta. Você, Thaís, diga. Na verdade, tem uma... O Josias acho que estava complementando. O Josias estava fechado, agora sim. A atenção é por que essa blindagem ocorre em São Paulo e com eficiência, aparentemente, porque ninguém ultrapassou a figura do Paulo Preto. Foi mais bem feita a corrupção em São Paulo?
Olha, sinceramente eu não sei te responder essa pergunta, né? Como eu te falei, eu não integro mais a Força Tarefa, então acho que não me cabe mais falar em nome da Força Tarefa aqui de São Paulo. Evidentemente que a corrupção em todos os estados, quase que é triste falar isso, mas quase em todos os municípios da nossa federação. Agora, alguns colaboradores que relataram que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro era um pouco mais escancarado, vamos dizer assim, a solicitação de propina, tá? Não vou mencionar que empreiteira que falou isso e quais os investigadores. Mas eles me falaram que o Sérgio Cabral, por exemplo, exigia, num caso de uma construtora, uma mesada de R$250 mil. E aqui em São Paulo, um agente público pediu 20 mil, 50 mil, né? Não que não haja corrupção aqui, não que a corrupção não seja elevada, né? Mas eu acho que seria mais adequado mesmo que os atuais coordenadores respondessem às suas dúvidas. Fala, Thaís. Eu tenho uma curiosidade que é de bastidores, na verdade, né? A senhora citou tantos números superlativos, 4 bilhões devolvidos, 110 denúncias, 170 presos. Então, é perceptível que teve um trabalho tão intenso nesses anos todos, né? Isso deve ter, de alguma forma, refletido aí na relação entre vocês, procuradores. Deve ser uma coisa, deve ter criado um vínculo muito próximo. Eu queria saber como é que é esse vínculo e também qual foi o momento de maior tensão nesses anos todos. Eu imagino que tenha tido muitos, não? Sim, o vínculo cria, porque não basta ser técnico, não basta ter conhecimento, é muito importante ter espírito de equipe, né? Ter amizade. Então, naturalmente que a gente faz amizade com os colegas, né? Eu, na época, era o ponto focal com as demais forças-tarefas, então tinha muita proximidade com os colegas de Curitiba, do Rio de Janeiro também, e com a equipe da Lava Jato da PGR no Rio de Janeiro, em Brasília, perdão. Então é muito importante que tenha esse coleguismo, que tenha essa proximidade. Um aprende com o outro, né? Começou lá em Curitiba, onde meus colegas são excepcionais, né? Extremamente inteligentes, extremamente dedicados, extremamente patriotas também, porque não basta ter conhecimento, não basta você ter feito mestrado em Harvard ou na Europa, você tem que querer mudar, você tem que querer melhorar a situação, né? Porque é muito cômodo para nós fazermos nosso trabalho ordinário, bater os carimbos, fazer as investigações. Agora, quando você ama o país e você quer mudar, há essa dedicação maior, né? Então, é um coleguismo muito bacana. Nós somos amigos, nós trocamos muitas experiências, muitos ensinamentos. Aprendi muito com os meus colegas de Curitiba, do Rio de Janeiro também. Até a parte de TI, né? Que eles são excepcionais e mulher já não entende muito, né? Então, é muito bacana essa troca de informações. Eu acredito que um dos momentos mais tensos foram dois. Primeiramente, no que se refere às divulgações das mensagens roubadas, de fato foram tensos, né? Porque não sabia se o que ia ser inventado, o que ia ser criado, e foi muita coisa criada, muita coisa inventada, que até você conseguir se explicar, já gera um dano, não é? É como eu falei, estamos respondendo perante o CNMP, perante a corregedoria, desgasta. Porque em vez de nós trabalharmos e fazermos investigações, a gente tem que parar para responder, contratar advogado, enfim, né? E também, outro momento tenso foi essa ameaça de mudança do entendimento do Supremo. Vai pautar a prisão em segunda instância, não vai pautar. Isso gera um desgaste, isso gera uma instabilidade, não só instabilidade jurídica. A instabilidade jurídica gera instabilidade econômica. Países estrangeiros não querem investir em países onde não tem uma estabilidade jurídica, onde não se sabe se pessoas que cometem crimes vão ser presas, se vão responder pelos seus atos. Então, quando falamos de Lava Jato, nós estamos falando também de economia, nós estamos falando também de interesses sociais, porque tendo uma forte operação, um sistema jurídico e instituições fortes, nós vamos ter uma economia forte e vamos ter assegurados direitos sociais. Os países mais pobres e menos desenvolvidos são os que têm os menores índices de economia. Então, essa instabilidade vai pautar, não vai pautar, vai mudar, não vai, foi muito ruim para toda a sociedade. Nós estamos caminhando quase para o final da nossa conversa com a procuradora Taméa Danelon. Próxima pergunta, você, Constantino, diga. Procuradora, não me passou desapercebido que a senhora mencionou inimigos da Lava Jato dentro do próprio Supremo. Eu não quero lhe colocar numa saia justa, numa sinuca de bico, mas, por exemplo, o Gilmar Mendes acusa de quadrilha a Lava Jato e outros adjetivos nada nobres, os procuradores envolvidos e tudo mais. Houve nessa questão da Vaza Jato uma mensagem onde a senhora teria colaborado de alguma forma
com o jurista Modesto Carvalhosa, advogado Carvalhosa, num pedido de impeachment do próprio Gilmar Mendes. Eu queria que a senhora comentasse um pouco esse episódio e como é que a senhora vê isso daqui para frente, se é viável ou não o Brasil tem maturidade institucional para ter um impeachment de um ministro do Supremo? Então, sobre essas mensagens, essa suposta minuta de impeachment que eu teria feito, é completamente desarrazoável. Eu já expliquei isso perante ao CNMP, através dos meus advogados, que eu não minutei esse pedido de impeachment, até mais Modesto Carvalhosa não precisaria de qualquer pessoa, muito menos uma simples procuradora para minutar um pedido de impeachment. Mas, enfim, quando eu falei de inimigos, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu não tenho nada pessoal contra o ministro Gilmar Mendes, mas não me parece que o ministro Gilmar Mendes seja amigo da Lava Jato. E, de fato, nós vivemos numa democracia, as pessoas têm a liberdade de expressão, ela pode se expressar no que se refere a atos jurídicos, críticas jurídicas e profissionais, jamais críticas pessoais. Então, é lamentável, é completamente desarrazoado que o ministro da Suprema Corte se dirija a procuradores da República, a membros do Ministério Público com essas palavras de baixo calão, chamando meus colegas de gentalha, de membros de organização criminosa. O que é isso? Em que mundo vivemos? Isso não acontece em nenhum país sério do mundo. E até por conta disso, meu colega Deltan ajuizou uma ação de danos morais contra a União, no que se refere a essas palavras do ministro Gilmar Mendes, e não é porque uma pessoa é membro da mais alta Suprema Corte que ela é imune, ela tem imunidade, ela tem que respeitar as demais pessoas e os demais operadores do direito. Vai lá, Thaís. Eu me lembro que a senhora já criticou, por falar em ministros do STF que não observam as normas que prevêem o impedimento em caso de possível conflito de interesses. Em que caso isso ocorreu, procuradora? Olha, pelo que eu me recordo, ficou muito claro no caso da Lava Jato no Rio de Janeiro, onde envolvia o investigado o réu Jacob Barata, e tinha provas contundentes de que o ministro Gilmar Mendes havia sido padrinho de casamento da filha do investigado réu, não lembro na época se ele já era réu. Evidentemente que a pessoa que é padrinho de casamento da filha de um investigado, ele não pode julgar este investigado. Então, ele deveria ter se declarado suspeito. E isso não ocorreu. Embora os meus colegas da Lava Jato de Rio de Janeiro tivessem arguido essa suspeição, ele não se deu por suspeito. Um outro caso que eu me lembro, do caso do próprio Eike Batista também, o escritório de advocacia que patrocinava a defesa do Eike Batista, o Sérgio Bermudes, pelo que constava na época, não sei atualmente, a esposa do ministro Gilmar Mendes era sócia do escritório. Então, evidentemente, que ele também não poderia julgar nenhum recurso desse escritório. Ocorreu também uma arguição de suspeição de Curitiba, no que se refere ao Paulo Preto, que o Paulo Preto também é investigado em Curitiba e no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, era uma ligação do ministro Gilmar com o ex-senador... Me fugiu o nome, Aloysio Nunes, né? Isso, do PSDB, Isso, né? Tiveram umas ligações, uns telefonemas, isso não pode acontecer. Então o ministro não pode ser amigo de político? Pode. Se ele é amigo de um político, ele pode ligar. Agora, ele não pode julgar esse político. Então, são situações tão claras e cristalinas de impedimento e suspeição que jamais o membro do Poder Judiciário podia atuar nesse caso. Eu lembro uma vez, eu conversando num seminário que participamos com um juiz americano, que julgou a Petrobras nos Estados Unidos, juiz de Nova York, e eu fiz essa pergunta para ele, né? Como é que ocorre se um juiz da Suprema Corte foi padrinho de casamento da filha de um réu? É possível ele apreciar um pedido de liberdade desse réu, Ele arregalou os olhos como se fosse um absurdo, e é um absurdo. Não é porque isso ocorre reiteradamente no Brasil que passa a ser normal. Ele falou, não, isso nunca poderia acontecer. Na mesma hora, ele se declarou suspeito. E, infelizmente, nós temos essas problemáticas, né? Temos pouco tempo, eu sei que o Constantino quer fazer uma última pergunta, eu peço que você seja bem breve, Rodrigo, e a procuradora também na resposta, por gentileza. Vai lá, Rodrigo. Não era pergunta não, Vitor. Era só porque todos os exemplos dados pela procuradora giram em torno do mesmo nome, do Gilmar Mendes. Então eu queria, na verdade, só concluir aquilo que talvez ela não possa, por uma questão de liturgia do cargo, dizer em alto e bom som. Ela disse que um país sério, um ministro nunca ia usar as palavras que o Gilmar usou para se referir a procuradores e tudo. Eu só concluo dizendo que num país sério, nunca alguém como Gilmar Mendes seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso diz muito
do nosso STF. Só para não pessoalizar, me lembrei agora um outro caso do ministro Dias Toffoli, né? É público e notório que ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, que ele foi advogado do réu condenado já por agressão criminosa, o José Dirceu. Outro exemplo, jamais ele poderia sequer votar no que dirá decidir pela liberdade, né? Então são coisas que, evidentemente, isso não pode acontecer. O juiz da Suprema Corte não pode xingar procuradores. Nenhum procurador xinga ninguém. Por que vão ser passíveis de xingamentos, né? Isso não pode acontecer. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando, não é fácil. Mas eu sou muito otimista, eu tenho fé que é possível daqui uns 5, 10, 15 anos estarmos num país um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais sério, onde as instituições de fato funcionem. Tomara. Nós recebemos aqui então a procuradora Taméa Danelon. Procuradora, mais uma vez, obrigado, viu, pela visita, pela participação aqui nesse nosso programa especial de véspera de Natal. Desde já, nossos votos de um feliz ano novo, que seja um 2020 muito melhor. Obrigado mesmo, viu?